Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez nos reunimos em nossa casa de oração, de acolhimento, de fraternidade e sempre agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade de nos reunirmos, de estudarmos a doutrina espírita, de estudarmos o Evangelho de Jesus que tanto nos consola, que tanto nos oferece todos os meios de melhorarmos, de nos sentirmos mais fortalecidos. E assim pedimos ao Mestre que nos inspire e envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, e que ao final todos possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Agradecemos desde já também a todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Facebook, ao vivo ou posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Certa feita, o Mestre disse que só a verdade fará livre o homem. Então Pedro perguntou: Senhor, o que é a verdade? E Jesus respondeu: a verdade é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de conhecer o sublime brilho. E aí Jesus, percebendo que o pescador continuava faminto por novos esclarecimentos, meditou alguns minutos e contou uma história. Ele disse: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgia, havia ali um devoto implorando o socorro divino. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao dia claro. Afirmava-se forte, robusto, mas por que motivo ele era mantido ali, naquela solidão dolorosa? Chorava, gritava, sem esconder as suas aflições, as suas exigências. Que razões mantinha ele naquela situação, naquela atmosfera dolorosa? Então nosso Pai, vendo que aquele filho formulava as súplicas entre a revolta e a amargura, lhe enviou a fé. E ele começa então a se sentir mais confiante no futuro. Começa a perseverar na fé. Mas pouco tempo depois, ele volta a lamentar. E tenta fugir. E aí o Todo-Poderoso manda a esperança. E a esperança fala da eternidade da vida, rogando-lhe calma, resignação, fortalecimento. O pobre até que pareceu melhorar, mas pouco tempo depois voltou a lamentar. Então, o Senhor mandou a caridade. E a caridade o acariciou, o alimentou. Mas como ele prosseguia ali, gritando, revoltado, o Pai compassivo, misericordioso, lhe mandou a verdade. E quando a verdade, portadora de esclarecimentos, se fez sentir na forma de um grande brilho, ele se viu tal como era e se desesperou. O seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. Longe de refletir
sobre a própria cura, longe de encarar a verdade de frente, para aprender a higienizar-se, a purificar-se, o que ele fez? Fugir. Foi procurar outras furnas, outras cavernas, onde pudesse ali continuar se escondendo da própria miséria. E aí o mestre medita alguns instantes, dá uma longa pausa. E depois ele conclui dizendo: assim também são os homens, diante da realidade. Eles exigem que Deus dê ali todas as bênçãos, imploram socorro, mas não percebe que muitas vezes já receberam ali a visita da esperança, da fé, da caridade. E ficam naquele, colocando-se em estado de crer e descrer, de consolar e desconsolar-se. Mas quando a verdade brilha diante deles, mostrando como na realidade são, o que costumam fazer? Costumam fugir. Costumam procurar outros esconderijos onde possam continuar ali se escondendo nas próprias ilusões. Quantos de nós ainda nos encontramos nesse estado de pedir ajuda, de querer ajuda? Em prece rogamos a Deus uma solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Pedimos o remédio para as nossas enfermidades, para as nossas dores. E não percebemos que já estamos sendo beneficiados pela fé, pela esperança, pela caridade. Ficamos criando dificuldades e sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, nessa grande escola de oportunidades para aprendermos a nos melhorar, a conviver melhor com o outro. Jesus nos apresenta a caridade, mas não a caridade só no sentido material. A caridade no sentido moral. De desenvolver em nós a benevolência, de ser bom, de desejar o bem ao outro, de fazer o bem ao outro, de orar pelo outro, de sermos indulgentes, não apontando o erro do outro, não divulgando, não compartilhando, aceitando as pessoas exatamente como elas são. Temos na caridade moral a oportunidade de desenvolver em nós o perdão, porque quando assim fazemos, não importa o que o outro faça, diga, pense ao nosso respeito. Passamos a entender que se o outro ainda faz algo para nos prejudicar, ou pensa ou deseja, ele ainda o faz, porque ainda não desenvolveu em si o amor. Porque ainda não desenvolveu em si o perdão. Então Jesus nos apresenta em seu Evangelho esse alimento espiritual.
E esse alimento espiritual é que nos leva a fortalecer as nossas emoções. É esse alimento espiritual que nos ajuda em nossas tarefas diárias. É esse alimento espiritual que nos ajuda a não cair nas armadilhas dos enganos. É esse alimento espiritual que nos direciona ao trabalho do bem, que nos direciona a fazermos o melhor. E assim nós vamos melhorando gradativamente. Passamos a entender que, em realidade, tudo está no seu devido lugar. Mas é aqui dentro que precisa de remédio. Porque somos almas enfermas. Emmanuel afirma no livro da Esperança, e já dissemos aqui de outra vez, todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. E Jesus é o nosso grande médico. Jesus, com os seus ensinos, nos apresenta a verdade, que é a luz divina total. Ele é a nossa porta libertadora. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, qual é o título? O Cristo Consolador. Ele nos consola, ele nos acolhe em seus braços. No item 5, temos instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade, a vinda do Espírito de verdade. E Kardec ali reuniu 3 mensagens. Uma em 1860, a outra de 1861 e a outra de 1863, assinadas pelo Espírito de verdade. Vinde a mim todos vós que sofreis. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. O nosso Pai quer a nossa felicidade. O nosso Pai quer que nos esforcemos para conquistar as virtudes, para desenvolver em nós, para ajudarmos os nossos irmãos também a desenvolverem. Através do exemplo. O nosso Pai quer que nos sintamos saudáveis, mesmo se tivermos que passar por uma enfermidade física do corpo. O nosso Pai, disse o Mestre, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe. Vos socorreis uns aos outros. Ele nos pede, orai e crede. E ele nos lembra, a morte é a ressurreição. E a vida é prova buscada. Precisamos das provas, dos testes, neste mundo do qual nós nos encontramos, para aprendermos a desenvolver em nós o amor, para podermos corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que está em nós e que precisa ser burilado. E paulatinamente nós vamos melhorando, nós vamos avançando. Ele fala aos nossos corações por vezes tão inquietos. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. E ele não deixa dúvida ao dizer,
Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Jesus nos abraça em seu colo, nos acolhe, deixando o seu exemplo para que nós também possamos acolher em nossos corações todos os nossos irmãos de caminhada. Ele disse: os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Somos almas enfermas de muitos séculos. E tem uma passagem no livro Tramas do Destino, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, que citamos aqui em outra oportunidade, em que há um diálogo ali com um benfeitor espiritual e um grande e fiel apóstolo do Cristo, São Francisco Xavier, e eles ali estavam conversando sobre a fundação de uma casa espírita. E naquele longo diálogo, mais à frente, o missionário de Jesus, ele faz um pedido. Ele solicita que no exercício da caridade se dê preferência aos enfermos do Espírito, nos mostrando que há todo um trabalho da espiritualidade para atender, para acolher, para ajudar os fracos, os sofredores, os enfermos, os filhos do Senhor. Chico Xavier tinha um amigo chamado Adelino da Silveira. Inclusive, ele, escritor daquela obra Kardec Prossegue. E ele um dia contou sobre um personagem que ele nunca esqueceu. E ele falou de uma maneira muito emocionante, com muita humildade e com muito humor. E ele começa dizendo assim: em Uberaba conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa, gente menos boa. E que o tempo se encarregou de afastar da memória algumas pessoas. Mas tinha um personagem que ele nunca esqueceu. E aí ele dizia que as sessões do Chico duravam ali a madrugada. E esse personagem chamava a atenção dele porque ele chegava perto do Chico com tanta alegria que os seus olhos inundavam de luz. Ele sempre era o último da fila. E vinha naquele passo manso, transparente. E aí ele começa a descrever como era esse personagem. Ele diz que este homem tinha uma pele morena, cabelo enrolado, ferida no canto da boca, pés rachados. Chamava Jorge. Ele disse que acreditava que o Jorge havia tomado muito pouco banho na vida dele, porque ele era muito franzino e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele conta também que ele tinha alguns dentes apodrecidos na boca. E quando ele falava, o seu hálito era quase que insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, Chico dizia: Jorge, como é que vai a vida? E Jorge respondia: tio Chico, eu acho a vida uma beleza. Como é que foi a viagem, Jorge? Chico chamava de viagem
porque o Jorge morava tão longe, que era uma viagem. E o Jorge disse: eu vim parando por debaixo das árvores, admirando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que o nosso Senhor Jesus Cristo fica nos espiando por detrás das nuvens. E o Chico conversava 10, 15, 20 minutos com o Jorge. E Adelino disse que ele perguntava, mas por que é que Chico não diminui o tempo do Jorge? Tanta gente aí que viajou milhares de quilômetros e basta ele pegar na mão dele, perde tanto tempo com esse cara. Só mais tarde ele foi entender que somente Chico Xavier era capaz de parar, de ouvir e de entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Ele dizia que quando Jorge se aproximava dos espíritas, era a única vez que ele via os espíritas todos fazerem caridade ao mesmo tempo. Porque eles enfiavam a mão no bolso, tiravam ali um trocado, dava para o Jorge, mas era para o Jorge sair dali de pé. E o Jorge ia comprar pipoca, guaraná, doce, colocava tudo dentro de um saco, dava um nó. E a Adeline pensava, pronto, agora o Jorge vai embora. Aí o Chico dizia, agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. E o Jorge declamava 2, 3 versos. Aí a Adeline pensava, pronto, agora acabou mesmo. E aí o Chico disse, agora para as nossas despedidas, o Jorge vai declamar aquela que eu mais gosto. E o Jorge perguntava, qual, tio Chico? Aquela da moça que você ia roubar. Ah, tio Chico, já me lembrei. E nesse horário da madrugada, Adelino conta que o centro fervilhava de gente, porque todo mundo queria ouvir ali a conversa de Chico com o Jorge. Ele conta que ele tinha um paletó e pelo jeito que ele conta, era um paletó bem pequeno. Porque ele disse que quando só tinha um botão, aí abotoava, apertava aquele corpo sofrido. E o Jorge olhava para todo mundo, para ver se estava todo mundo olhando para ele, aí ele se enchia de orgulho. E declamou, menina, penteie o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E o Chico ria, as pessoas riam, até o Jorge ria. E Adelino conta que o riso do Jorge era dolorido, porque quando ele sorria, esticava, aí sangrava ali na ferida. O Jorge se aproximava do Chico, o Chico beijava a mão do Jorge, o Jorge beijava a mão do Chico, o Chico beijava os dois lados do rosto do Jorge, e o Jorge retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, o que deixava a mancha de sangue no rosto do Chico. Ele conta, Adelino, que ele nunca viu o Chico ter um momento de recuo, como tantas vezes ele teve. Ele nunca viu o Chico se limpar, nem na frente do Jorge, nem depois que o Jorge saía.
Ele que muitas vezes pegava ali uma toalha, um pano de prato, molhava ali debaixo da torneira e ia limpar o rosto do Chico, onde chamava o beijo do Jorge. Ele conta que não saberia dizer quantas vezes ele pensou em levar uma camisa, um chinelo, uma botina para o Jorge. Quando ele pensava, não sabia o número. E ele dizia, da próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando. E ele nunca deu nada ao Jorge. Então ele lembrou de uma passagem do apóstolo Paulo, quando diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Nesse momento, com muita emoção, Adelino diz, de repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria em Uberaba. Esquecido do mundo, mas não esquecido de Deus. Ele conta que Chico diz que a personalidade sublime do nosso Senhor Jesus Cristo foi pessoalmente buscar aquele homem de pele escura, cabelo enrolado, ferida no canto da boca, e tirou daquele corpo sofrido, aconchegando de encontro ao peito, e voou pelo espaço, como quem carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, para vos tornar felizes. Quem assina o Espírito de verdade. No livro Boa Nova, temos alguns casos em que Jesus atendeu e efetuou processo de cura. Porque quando alguém se aproximava do mestre, ele já sabia o que a pessoa estava ali procurando. Ele já sabia qual era o grau de inconsciência. Maria de Magdala procurou Jesus, constrangida. Naquela época, a mulher não era valorizada. A mulher não tinha liberdade e igualdade como se tem nos dias de hoje. De modo que Maria de Magdala era uma cortesã, uma prostituta de luxo. E ela recebia em sua casa muitos homens que vinham de vários lugares, poderosos, que vinham da Síria, da Grécia, e eles procuravam ela para apenas satisfazer os seus desejos sexuais. Então ela vivia nesse meio de luxo, de seda, de ser cortejada, desejada, de receber presentes. Ela ansiava e se alimentava disso. Mas, quando ela ouviu Jesus falar de amor, ela enxergou onde, em que área
seu espírito estava doente. Seu espírito estava enfermo. E ter essa consciência em que área o nosso espírito está enfermo, nós estamos enfermos, é algo muito importante. Porque normalmente nós só enxergamos a enfermidade do corpo físico. E aí, nessa visão limitada de apenas olhar para o corpo, realmente fica difícil de enxergar a enfermidade do espírito. Maria de Magdala enxergou. Alguns já enxergaram, outros vão enxergar daqui a alguns anos, algumas décadas, alguns séculos. Ela enxergou. Porque quando ela ouve Jesus falar de amor, ela sente de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E na realidade o que ela mais desejava era amar. Era ser amada. Mas ela não tinha consciência de si mesma. Ela não era capaz de enxergar-se, de conhecer-se. E por isso que ela tinha os olhos voltados apenas para a ilusão do corpo. O desejo era que dominava ela. Ela não conseguia ser dona, ser senhora do próprio desejo. Então, quando ela se aproxima de Jesus, ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado e todos me condenam. Entretanto, mestre, podeis sentir o quanto eu tenho sede do verdadeiro amor. A minha existência e os prazeres têm sido estéril e amargurado. E aí ela começa a chorar. Lágrimas abundantes rolam de seus olhos. Enquanto Jesus a contemplava com infinita bondade. E ela continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho e desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus vai me aceitar? E Jesus, olhando fixamente para ela, sondando ali as profundezas do seu pensamento, disse: Maria, levanta os olhos para o céu. Regozija-te no caminho, alegra-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus abençoa as tuas alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estaria o amor de Deus, Maria? Onde estaria o amor do nosso Pai? Acaso nunca viste a primavera dar flores sobre as casas em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. E ele prossegue dizendo assim: sobre todas as falências e desordens próprias do homem, as bênçãos paternais descem e chamam. Sentes hoje esse sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob essa luz, sob a sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados.
E ali naquele diálogo, mais à frente, Jesus pede a Maria de Magdala: Maria, sacrifica-te a ti mesmo e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Não temas, é preciso crer. Jesus falou a Maria de Magdala e fala aos nossos corações: sacrifica-te a ti mesmo e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove todas as montanhas das dificuldades, das dores, das aflições, daquilo que está apertando em nosso peito. O Espírito de verdade afirma: vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. E Ele, ou seja, o nosso Deus, nosso Pai, enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O advento do Espírito de verdade nos apresenta a verdadeira essência do cristianismo e, por consequência, da doutrina espírita. Jesus é o Espírito de verdade e Ele nos apresenta um Pai bom, amoroso, justo, que não condena os seus filhos, porque suas leis são de oportunidades. Ele nos oferece a reencarnação, princípio básico do Espiritismo, para que nós possamos aproveitar nossa estadia e corrigir aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. E nos aproximarmos daqueles que nos fizeram mal. E nos reconciliarmos com inimigos do passado e no presente. E nos dedicarmos ao trabalho do bem, do amor, da caridade. O Espírito de verdade nos inspira através de suas palavras, do seu exemplo, nos falando do amor, o princípio fundamental para a nossa elevação espiritual. E é o amor, é a partir do amor que deriva-se a caridade, é a partir do amor que deriva-se a humildade, a abnegação, o perdão. A doutrina espírita nos auxilia, nos ajuda a enfrentar e aprender com as dificuldades da encarnação. Nos instruindo, nos oferecendo todos os meios para não cairmos nas armadilhas, para não cairmos em novas falhas, nos prevenindo de falhas futuras. O Espírito de verdade, durante o seu advento, ele deixou essas lindas palavras que devem seguir conosco por toda a eternidade. Quando ele disse: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. No cristianismo encontram-se todas as verdades. E ele nos lembra que os erros são de origem humana e se enraizaram neles. O amor do Cristo nos constrange, afirmou o apóstolo Paulo, no sentido de nos colocar em movimento. O Espírito Emmanuel afirmou que Jesus, quando encontra santuário,
no coração de um homem, modifica-se a marcha inteiramente. Ou seja, quando dominados pelo amor do Cristo, Ele nos constrange a seguir os seus passos. Ele nos constrange a mudarmos de atitudes, a mudarmos de caminho, a mudar as nossas vidas pela verdade divina, que liberta as almas enfermas, impulsionando para que busquem a felicidade. É difícil, sabemos. E até lembramos de quando Emmanuel disse ao Chico: começar é fácil, prosseguir é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Mas temos a doutrina espírita a nos oferecer todos os meios para vencer essas dificuldades com confiança em Deus, com coragem. Mas para isso depende da vontade de cada um de nós. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem da noite de hoje para as nossas reflexões. Que Deus e Jesus abençoe a cada um e que possamos retornar para os nossos lares envolvidos de muita paz. Muito obrigada.